Bom, vamos para Sofonias. Sofonias, o significado de Sofonias, que não está aqui na primeira parte, é Jeová esconde. Sofonias é Jeová esconde. Ou a mesma coisa, o Senhor protege. Então, a história de Sofonias, como a gente vai ver, Sofonias vai fazer parte de uma família de uma alta posição social lá em Judá, né, o reino de Judá. E é bem provável que ele seja parentesco aí da linhagem real. Se a gente for, quando a gente for ler aqui o capítulo 1, versículo 1, dá-se a entender que ele era da família real, né? Bom, mas vamos por partes. Autor aqui, Sofonias, versículos chaves. Você tem aqui mais uma vez o tema, que é o dia do Senhor, que você já conhece o que é o dia do Senhor. E olha, como vocês já estão muito entendidos aí de cronologia, a gente lembra que 605 é a primeira invasão babilônica. Lembrando que está em contagem aí, indo em direção ao zero, né? Então está 605, 604, 603, 602, 601 e vai descendo. Então, o período em que Sofonias vai ministrar é de 639 a 609, ou seja, antes do exílio. Então, ele é um profeta pré-exílio. Ele vai profetizar antes que o exílio acontecesse. Então, o profeta Sofonias tem essa característica aqui, né? Ele é um profeta pré-exílico, antes do cativeiro babilônico. Bom, o nome dele eu já falei, né? Ou o Senhor esconde, ou o Senhor escondeu, ou o Senhor o protege. Então é dentro de uma ideia o nome dele, né? Ele era tetraneto de Ezequias, o rei. É o único profeta que alude à linhagem por 4 gerações, retrocedendo até Ezequias. Nisto concluímos que Sofonias é o único profeta da linhagem real. Então aqui na declaração aqui, né, na nossa apresentação, já dá uma... e fica realmente claro, né, no versículo 1, ele faz essa retroação aí, né, fazendo retroagindo a 4 gerações, e você vai ter o rei Ezequias como um dos seus parentes ali. Contexto histórico de Sofonias. Então, de acordo com o capítulo 1, versículo 1, Sofonias profetizou no reinado de Josias, né, 640 a 609. Então, é mais um dos profetas que vão viver um período de uma evolução espiritual, né? O povo está... Eu não troquei aqui, né, irmãos? Desculpa. Deixa eu colocar aqui a apresentação, né, para vocês acompanharem. Cadê Sofonias? Sofonias aqui, ó. Pronto. Sofonias aqui. Então, dá um zoom aqui. Oh, meu Deus. Agora foi. De acordo com o capítulo 1, versículo 1, Sofonias profetizou no reinado de Josias, de modo que era contemporâneo a Jeremias, Naum e talvez Abacuque. Então, é aquele período que vai anteceder a queda no ano 605. Sofonias influencia e participa das reformas promovidas pelo rei Josias,
Porém, estas reformas não foram permanentes e o povo volta às mesmas práticas antigas. O povo, ao rejeitar a transformação, caminha para a consumação dos juízos. Por que Deus se indignou tão grandemente contra o povo de Judá? Porque eles tiveram oportunidade, irmãos. Eles tiveram profetas que foram usados de forma contundente. Eles viram coisas que eram Deus falando, mas eles ignoraram tudo aquilo que Deus havia dito que aconteceria. Então, há uma mudança de atitude, o povo passa a buscar a Deus, mas depois volta e retroage às mesmas práticas pecaminosas de antes. E aí Deus usa o profeta para dizer assim, olha, vem juízo de Deus sobre a vida de vocês aí rapidinho, é só vocês esperarem. No próximo comercial vocês vão ver o que vai acontecer, né? E aí não só para a nação de Judá, mas haverá também um processo de condenação para várias nações ali. Então o profeta Sofonias, ele vai profetizar juízo sobre 6 nações, incluindo aí Judá. Mas vamos devagar. Aqui tem um cronograma só para você se situar. Você já achou aí onde está o profeta? Eu ainda não. Ele está lá no cantinho, que eu estou na frente aqui, peraí. Sofonias, ele está lá no finalzinho, ó. É um dos últimos profetas aqui, antes do período antes do período exílico, no caso. Então, Sofonias, ele está aqui, está destacado, né? Está aqui no cantinho. Ele não está, ele está desobediente. Bom, então Sofonias ali, né? Sofonias está ali um pouquinho antes do profeta Jeremias. Abacuque tinha que fazer parte ali daquela turma ali, mas ele não está, ele está passeando em algum canto, mas Abacuque é um dos profetas ali que ficaram próximos aqui, não é? De Naum, Sofonias e Jeremias. Abacuque deveria estar por ali. Vamos seguir, então. Abacuque apareceu agora. No próximo slide. Olha ele aqui, Abacuque. Está durante o período ainda de Jeremias, né? Só que eu colocaria Abacuque um pouquinho antes aqui, né? Ele não está no final de quando o profeta Jeremias ele começa a profetizar. Abacuque vem um pouquinho antes de Jeremias. Né? Consegue ver aqui, né? Bom, mas a gente está falando do profeta Sofonias. Bom, seguindo então, você tem aqui o propósito do livro. O propósito do livro tem a ver o quê? Advertir Judá sobre a iminência do juízo divino, o qual Sofonias denomina de o grande dia do Senhor. Então, Sofonias, o tema principal do livro de Sofonias é o grande dia do Senhor. Do versículo 14 até o versículo 18 do capítulo 1, o capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: eis que o grande dia do Senhor breve virá, está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouvi com atenção. O dia do Senhor será muito amargo. Até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Então há quem queira se livrar desse dia temível do Senhor, construindo bunkers. Bom, vamos então. A gente falou aqui sobre que ele era tetraneto, né, de Ezequias. E aí, de acordo com Sofonias, no capítulo 1, versículo 1, ele profetizou no reinado de Josias. É aquela mesma situação que a gente falou anteriormente. Um período de prosperidade espiritual. Um período de que um homem se levantou para ser fiel a Deus e ele vai buscar levar o povo a adorar a Deus juntamente com ele. Então, Sofonias, ele
ele vai participar desse mover, influenciando e participando das reformas de Josias. Reformas essas físicas no templo, quanto também estabelecer nas cidades circunvizinhas o estudo da palavra, né, o culto, a promoção da palavra que ele havia descoberto. Bom, seguindo, vamos aqui. O propósito do livro tem a ver com o dia do Senhor, né? E a gente já falou aqui alguns livros atrás, né? A gente falou em Isaías, a gente falou em Ezequiel, a gente já falou em Ageu, Amós, né? Joel. Joel fala muito sobre o dia do Senhor. E se não me foge a memória, o tema central do livro de Joel é o dia do Senhor, assim como Sofonias, o dia do Senhor. Lembro mais uma vez que o dia do Senhor tinha uma conotação para um julgamento de Deus sobre Judá, mas ao mesmo tempo, esse julgamento que Deus estava promovendo aconteceria para as nações também. E aí você tem uma alusão de que, assim, o dia do Senhor é um período de julgamento. Lembra que a gente colocou isso? Em algum lugar você já notou isso. Né? Que o dia do Senhor tem a ver com... tem uma alusão ao julgamento de Deus sobre as nações. E aí a gente tem alguns versículos que se completam ali, que é um julgamento de Deus sobre as nações que vai acontecer no final da grande tribulação. Então a gente tem, por exemplo, Joel no capítulo 1, versículo 15, Ezequiel capítulo 13, versículo 5, quando Deus ajuntaria as nações e pelejaria contra elas. Então você tem aí esse dia do Senhor de uma forma muito abrangente. O versículo 14 do capítulo 1 de Sofonias fala que o grande dia do Senhor breve virá, está próximo e vem depressa, amargo será esse dia. E ele vai até o versículo 18 falando sobre esse dia do Senhor. Né? Avançando aqui, já no livro, né, você tem do capítulo 1 até o versículo do 1 ao 3, você tem a identificação do profeta, e você tem a proclamação do juízo total. Então, de uma maneira sintetizada, você tem ali o profeta dizendo o que por meio daquela profecia aconteceria. Então, no versículo 2, ele meio que resume tudo, né? Diz assim: tornarei a destruir tudo que sustenta sobre a face da terra. Então, é um prenúncio de um juízo total, um juízo final, um juízo sobre as nações da terra, não somente sobre Judá. O quadro caótico que o profeta, e perceba o seguinte, que às vezes Deus dá uma visão ao profeta e o profeta precisa entender o que aquela visão tem a ver. Só abrindo parênteses aqui, fechando, muitas vezes eu dirigia congregações e eu trabalhava lá no centro do Rio. E às vezes eu tinha que, no ônibus, preparar uma mensagem para trazer para o povo que eu chegava, eu caía de paraquedas na congregação. Puf! Acabei de chegar do Rio, já ia direto para a congregação, já metia o cipózinho no pescoço e eu já era o pastor daquela congregação. E no meio do caminho, Deus me dava uma palavra. E aí, por meio daquela palavra, era a ministração que Deus semeava no meu coração. Seja gratidão, seja ingratidão, seja fidelidade, seja bondade, reciprocidade. Então, assim, o homem e a mulher de Deus precisa ter ouvidos sensíveis àquilo que Deus quer transmitir. Às vezes, Deus usa profeta, tomando a boca do profeta, e ele vai pronunciar: assim diz o Senhor.
E tá. Só que, quando Deus usa um profeta no púlpito, usando a sua palavra, é Deus usando em profecia da mesma forma. Deus se utiliza de várias formas e métodos para estabelecer a sua palavra sobre o povo. E aí a gente tem aqui o profeta, Deus dando, e às vezes Deus pode dar uma palavra, Deus pode dar uma visão, Deus pode dar uma revelação, Deus pode dar um sonho profético. Então, o que é mais importante é a gente ter sensibilidade para compreender, né, como Deus ele se comunica conosco. Tá? Bom, eu vou seguir aqui, né, então, o capítulo 1, até o versículo 18, do 14 até o 18, fala sobre o dia do Senhor que virá sobre Judá e as nações, condenação dos idólatras em Judá. Então, a idolatria imperante fazia com que Deus abominasse tudo aquilo que estava acontecendo. Práticas que eram práticas assim tão se tinham tornado culturais, mas na verdade eram práticas religiosas. E isso a gente precisa ter o cuidado, sim, irmãos, né? De não estar adotando práticas que teoricamente seriam culturais e a gente acaba adotando como uma prática comum e usual. Como, por exemplo, né, o versículo de número 9, primeiro versículo 9, diz assim: castigarei também naquele dia todos os que seguem a tradição de pular a soleira da porta dos templos de seus ídolos, que enchem a casa dos seus deuses com violência e engano. Então veja, era uma prática filisteia de culto que alguns começaram a adotar aquilo ali. Os pulinhos. Irmãos, e aí você não tem como não lembrar, né, de práticas como no final do ano, né, algumas pessoas irem às praias e dar os pulinhos, né? Pessoas que ao término do ano colocam algumas cores de roupa intencionalmente, tá? Intencionalmente. Estou falando de uma forma não intencional, mas existem pessoas que intencionalmente, e pasmem, alguns crentes, intencionam, eu quero atrair riqueza, e aí coloca uma roupa amarela. Eu quero atrair amor, e aí coloca o vermelhão. E por aí vai. Só que assim, parece uma prática cultural da nação, só que você vai pegar a origem dessas práticas, é origem em práticas de igrejas nativas africanas, né? Do candomblé. Então, cada uma dessas cores representa uma entidade do candomblé. E aí o crente vai lá, bonitinho, né? Vou dar não sei quantos pulinhos na praia. Tá lá adorando lá Iemanjá, né? Eu vou colocar uma roupinha vermelha no final do ano, porque eu quero trazer um amor, eu quero me casar. Besteira. Tá atraindo coisa ruim para si. Tá fazendo coisas que a cultura diz que é para fazer, quando na verdade não é esse o caminho que o crente deve tomar, né? Então vejo que havia um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura religiosa, que Sofonias vai bater pesado com relação a isso. Olha o que ele fala aqui no versículo 12. Ele diz assim: naquela época vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei todas as pessoas que descansam sobre a borra do vinho velho azedo, isto é, que são complacentes com o pecado, e que alegam os seus corações. Ora, o Senhor não intervém, ele não faz bem nem o mal. Sabe o que o profeta está querendo dizer aqui nesse texto?
ele está fazendo uma alusão ao processo de fabricação do vinho. E aí, durante esse processo de fabricação do vinho, o que acontece? O vinho ele precisa ser colocado num lugar e esse vinho ele vai ficar durante bom tempo paradinho ali. E os sedimentos do vinho ficam lá no fundo, né? Eles vão acumulando lá no fundo. E aí o profeta está dizendo assim, para que o vinho seja um vinho perfeito, um vinho que seja agradável ao paladar, ele precisa ser sacudido, porque o que está embaixo mistura-se com o que está em cima e aí fica homogêneo. Quando a gente fica acomodado, sabe? Quando há um comodismo, o que vai acontecer? A gente tem um sério problema. A gente vai começar a se adequar a coisas que a gente costuma ver de errado e a gente acaba sendo conivente com o erro e a gente acaba aceitando o errado como normal. Então, vamos só para a gente completar aqui. Então, a Sofonias, você precisa sair daqui sabendo o tema principal do profeta vai ser relacionado ao dia do Senhor. Então, a divisão desses capítulos, nós teríamos, poderíamos falar aqui, não é, sobre o julgamento. Vou seguir aqui o esboço que está lá na apresentação e o esboço que está lá na apostila de vocês. Tá? A condenação divina das nações, do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 8. Então você vai ter uma condenação da Filístia, e aí você tem a Filístia, a Gaza, né? Gaza, que aliás, assim, são o versículo 4 do capítulo 2 fala sobre Gaza, fala sobre Ascalon, fala sobre Asdod e fala sobre Ecrom. São 4 nações de 5. Né? Os filisteus, eles eram conhecidos como a Pentápolis, ou seja, as 5 cidades filisteias que se juntavam em tempos de guerra. E aí há uma palavra de condenação sobre a Filístia. Depois você tem uma condenação sobre Moabe e Amon. Depois você tem uma condenação sobre a Etiópia. Condenação sobre a Síria. Condenação a Jerusalém. A Judá também não ficou de fora, né, essa condenação sobre Judá. O capítulo 3, o versículo 3 e o versículo 4, ele fala sobre as 4 classes de pessoas que seriam amplamente condenadas pelo Senhor. Primeiro os líderes, depois os juízes, depois os profetas e por fim os sacerdotes. Então, Deus ele abomina de uma forma tão intensa e ele vai condenar de uma forma muito eficaz, promover um castigo perpétuo sobre a nação de Judá. E aí a gente tem no final, o versículo 9 ao 20, a purificação das nações, né, a restauração do remanescente unificado de Jerusalém, o regozijo da cidade e a restauração da nação. Irmãos, essa última parte do versículo 9 até o versículo 15, até o versículo 20, do 9 até o 20, é uma mensagem altamente escatológica. Então você tem aqui, versículo 10, quando se fala de milênio, você pega esse mesmo versículo 10 do capítulo 3, se você puder anotar aí, Isaías 66, do 19 ao 21, Isaías 66, 19 ao 21, ele é uma referência paralela ao versículo 10 aqui desse capítulo 3. Tá? Então, capítulo 3, versículo 10 é a mesma coisa, Isaías 66, 19 ao 21. Durante o milênio, Jesus
estará, não é, durante o milênio em Jerusalém, e as nações honrarão a Jerusalém, levando tributos a Jerusalém. Então Jerusalém será honrada. Não dá tempo para a gente poder falar, por exemplo, sobre o remanescente, versículo 13 de Israel. Né? Um povo que resistirá durante a grande tribulação e passará para o milênio, né? Para viver no milênio ao lado do Senhor e ao lado da igreja. Milênio aqui na terra ainda, viu? Então, em corpo físico, um remanescente judeu que vai sofrer todo tipo de perseguição, mas vão sobreviver e vão passar para o milênio e estarão vivendo com Cristo durante esse período do milênio. Aí a gente tem o versículo 15, né? Eis que o Senhor anulou a sentença de execução contra ti e fez retroceder todos os teus inimigos. Então, as atitudes de quebrantamento do povo de Judá, a humilhação do povo de Judá fez com que Deus se arrefecesse daquela condenação. Ok? Bom, vamos encerrar então por hoje.